Você sabia que o ser humano não tem só 5 sentidos? Meu nome é Daniel Barros, eu sou psiquiatra, sempre dialogando aqui com a sociedade, e eu vou falar hoje de um sexto sentido que todo ser humano tem. Não é nada místico, faz parte da nossa fisiologia. Talvez você nem sabia que tem um sentido a mais, mas você usa ele o tempo todo. Vou falar sobre a propriocepção, que é o nome desse sentido, assim que você se inscrever aqui no canal, já clicar no sininho aí para receber os alertas quando tiver vídeo novo e deixar o seu like. Esses vídeos interessantes com temas instigantes te interessam, deixa seu like que a gente vai saber que ele é importante para você. Eu vou falar sobre a propriocepção, que é esse sexto sentido que todos nós temos, explicar um pouquinho o que são sentidos afinal, e depois eu vou falar deste jogo aqui que é muito interessante, In the Palm of Your Hand, um jogo que torna a propriocepção e o tato uma brincadeira, usa essa habilidade para a gente se divertir. Começando pelo começo, o que é um sentido? Sentido é uma forma de nós recebermos informação. São os inputs que a gente tem. Tato, visão, olfato, paladar, audição, são maneiras de a gente receber informação para ir a gente processar, criar memórias, usar a informação para conhecer o nosso mundo, o nosso redor, mas a gente também recebe uma informação que não é do mundo exterior, mas é do mundo interior, que é sobre onde o nosso corpo está, como o nosso corpo está, qual é a posição dos nossos membros, dos nossos dedos, em que posição que nós estamos. Esse conhecimento, você não consegue deduzir, né? Você não consegue imaginar, você tem que receber a informação. E você não recebe pelo tato, pelo olfato, pelo paladar ou pela audição. Claro que às vezes essas coisas também informam, né, em que posição que seu corpo está. Se você está de pé, então você sente o tato na sola do pé. Se você está sentado, você sente na coxa, sente no bumbum. Mas a posição do seu corpo, se você está com o braço estendido, se está com o braço dobrado, a mão aberta, a mão fechada, você recebe por receptores que estão nas articulações, nos músculos, que nos informam isso, que se chama justamente a propriocepção, o conhecimento de si mesmo. Você sabia que existia esse sentido? Já coloca aí nos comentários para que você acha que ele serve. Dá para imaginar, né? A propriocepção é muito importante para a nossa coordenação motora, para a nossa marcha, para a gente andar, correr, pular, para a gente até acertar a boca com um garfo. Se você não está olhando, você faz muitas coisas automáticas porque você sabe, sem precisar olhar, como é que está o seu corpo. Agora, quando a propriocepção, ela, junto com o tato, nos permite sem olhar, saber o formato de um objeto, saber ali as suas propriedades tridimensionais, a gente tem uma habilidade, um conhecimento, uma forma de conhecer o mundo que se chama estereognosia, o conhecimento espacial. Sabe quando você enfia a mão no bolso e procura ali uma moeda maior ou uma moeda menor, ou quer saber o que é a chave e o que é a moeda, sem olhar? Então, você consegue isso não apenas pelo tato. O tato é importante porque ele vai falar a textura, às vezes a temperatura, mas o tamanho, a distância entre os seus dedos, né, que vai te dar ali um pouco mais do formato e do tamanho do objeto, você não consegue apenas pelo tato, você precisa também da propriocepção. E eles dois tornam esse conhecimento possível. Então você, de olhos fechados, consegue saber se você está com um cubo ou com uma bola na mão, por exemplo. Você consegue saber se é grande, se é pequeno. Então esse conhecimento se chama estereognosia, também bastante importante para a gente automatizar muitas funções do nosso dia a dia. Você não precisa ficar olhando o tempo todo, monitorando o tempo todo visualmente, você consegue fazer algumas coisas no automático. E como eu prometi, eu ia falar deste jogo aqui, In the Palm of Your Hand, que transforma esse sentido da propriocepção e do tato e esse conhecimento da estereognosia num brinquedo. Você sabe que os jogos, eu sempre falo aqui, eles são formas de a gente se divertir com as nossas habilidades. Você vê na natureza já os animaizinhos brincando de brigar, brincando de correr, brincando de pular, eles estão treinando as suas habilidades. E se divertindo ali num contexto em que não há ameaça, e é isso que a gente faz, sei lá, com o jogo da memória. Você está se divertindo com uma função mental que é a memória. O jogo In the Palm of Your Hand consegue transformar a estereognosia numa maneira de a gente se divertir. Como? Você tem que jogar em duplas, um vai ser um avô e o outro vai ser o neto. E o avô
tem um álbum de fotos, que tem várias fotos de situações, vou botar de ponta cabeça aqui, situações que ele vivenciou, pessoas que ele conheceu, o bebezinho, quando ele teve a filha, que é a mãe, né, da criança ali, que é o neto que vai ter que descobrir, enfim, tem várias imagens diferentes. Durante o jogo, na sua vez, na vez da sua dupla, um vai ser o avô, que vai ficar de olho fechado, e outro vai ser o neto, que vai escolher duas cartas. Aliás, vai abrir duas cartas ao acaso. Vamos supor que eu abri essas duas cartas, né? Enfim, alguém no telefone, anotando alguma coisa, e duas pessoas aqui brincando de bambolê. E aí, eu vou ter que fazer a mímica na palma da mão do avô. A mímica dessas cartas. Porque depois ele vai ter que descobrir essas cartas, identificá-las no meio de várias outras. Aí os outros times vão abrir outras cartas para nos confundir e o avô vai ter que descobrir exatamente quais foram as duas cartas que foram colocadas na mão dele. E a mímica é feita com uma série de objetos que vem nesse saquinho. Então tem um peãozinho, tem uma argola. Eu consigo saber o que eu estou pegando aqui sem olhar por conta da própria percepção, né, da estereognosia. Uma moedona aqui de metal, pesadona, bonita, tem umas cordinhas, um velcro, tem uns cubinhos, tem um cubo grande e uns cubinhos pequenininhos, e aí você tem que se virar com esses objetos. Você combina com a pessoa, olha, estenda a mão, agora fecha os olhos, você pode dar até algumas instruções, eu vou fazer isso, aquilo, depois que começa a mímica você não pode mais falar, e aí você tem que tentar colocar por meio desses objetos algum elemento ali na carta que tenha te chamado a atenção. Então tinha ali duas pessoas rodando uma boleia, então você pega aquela argolinha, põe duas vezes na mão da pessoa e torce para os outros times não terem alguma coisa que vá causar confusão. E a partir dessa sensação que a pessoa tem, tanto no tato como no tamanho do objeto, se aquilo é um cubo, se aquilo é uma argola e tudo mais, ela vai tentar depois integrar este conhecimento que ela obteve a partir da própria percepção, da estereognosia, com o conhecimento visual, porque aí ela vai receber a informação a partir das cartas e tentar identificar das 8 cartas que estiverem abertas ali, quais foram as duas que o neto tinha escolhido ou tinha sorteado ali para fazer a mímica. Aí fez isso, passa para a próxima dupla, dá a volta, aí o sujeito que foi o neto depois passa a ser o avô e inverte, depois que todo mundo é neto e avô uma vez, o jogo termina, quem tiver mais ponto por ter acertado ganha o jogo. E se você coloca uma carta ali para confundir a dupla, porque você viu a mímica que eles fizeram e a dupla volta na sua carta, né? O avô, quando abre o olho, volta na sua carta, você também ganha pontos. Então tem que ficar atento com isso também. Então a gente tem aqui um sentido que talvez você nem soubesse que tinha, a propriocepção, uma forma, um conhecimento, uma habilidade que vem da propriocepção, que é a estereognosia, e um jogo que transforma tudo isso numa grande diversão, o jogo In the Palm of Your Hand, lançado no Brasil pela editora Across the Board, que faz a gente sair das telas, se conectar, se divertir e ainda treinar uma habilidade que muitas vezes a gente nem sabia que tinha. Sabia que tinha? Você já conhecia a propriocepção? Já conhecia a estereognosia? Coloca aqui nos comentários, fala aí pra mim, vamos trocar essa ideia. E não se esquece de maratonar no canal, se inscrever, já clica no like se você gostou dessas dicas e vê essa playlist de jogos que tem jogos muito interessantes para você maratonar até que eu publique o próximo vídeo.